ele falou que tentaram lacrar lá na CPI, Uhum. foi abuso de autoridade. Você viu isso lá na CPI, Josias? Não vi, não. Há muita deselegância em CPI, né? O ambiente de CPI é um ambiente propício à falta de educação e tal, mas não vi isso, não. Vi partidários do Bolsonaro tentando lacrar, né? Inclusive um deles tentou lacrar com frases homofóbicas, né? Que depois foram rebatidas. Nessa matéria de lacração, Fabiola, não convém discutir com o Bolsonaro, porque ele é um especialista. O Bolsonaro e os bolsonaristas são especialistas em lacrar em redes sociais. Então, não vale a pena discutir com especialistas, né? E em relação à matéria, à declaração do Lula, a declaração não, os auxiliares dele que disseram que o Lula ficou irritado porque o tenente-coronel Mauro Cid foi fardado à CPI. Não basta o presidente ficar irritado, ele precisa tomar providências que deem algum sentido prático à sua irritação. É preciso lembrar, Fabiola, que o Exército soltou uma nota oficial para informar que o coronel Mauro Cid foi à CPI fardado por orientação da força, por orientação do Exército. Então, o presidente, se está irritado, faz muito bem, porque é inaceitável isso que aconteceu. Agora, ele precisa converter a irritação dele numa nota em determinações que contrastem com a posição do Exército. É preciso que o Lula diga para o Exército: olha, não quero mais que ocorra. Se outro militar for depor a CPI, precisa comparecer à CPI paisano, em trajes civis, porque a alegação do Exército é de que o coronel foi fardado, que foi à CPI para responder sobre atribuições que ele exerceu como ajudante de ordens do presidente da República. E essa função é de indicação do Exército, é o Exército que indica o ajudante de ordens. Ocorre que o coronel Mauro Cid foi à CPI para explicar crimes, foi inquirido sobre crimes que ele cometeu, desde fraude em cartão de vacina até complôs golpistas. Então, ele não foi lá para responder sobre atividades de ajudante de ordens. Não poderia estar lá fardado, Fabiola. Ele arrastou as Forças Armadas para dentro dos inquéritos protagonizados por ele como um encrencado em apuros mesmo. Pode ser condenado, inclusive. Então, não faz sentido e o presidente precisa converter irritação em atos práticos, em esclarecimentos. A sociedade, o contribuinte, precisa saber que o presidente não gostou e que tomou providências, e que isso não vai se repetir, porque o ministro da Defesa, o José Múcio, se expressou em sentido absolutamente oposto. Diz que foi normal e que assim devem proceder os oficiais do Exército, devem se apresentar fardados mesmo quando inquiridos sobre crimes numa CPI. Então, o Lula precisa converter irritação em atos práticos, Fabiola. E até porque, né, eles têm que responder ao governo Lula, né? Eles estão debaixo desse guarda-chuva, né? O Bolsonaro adorava falar sobre isso, né? Que ele era o chefe nesse sentido, Não, né? é preciso recordar, Fabiola, que o Lula demitiu o comandante do Exército no alvorecer do governo dele, porque o comandante se recusou a anular a indicação deste personagem, desse Mauro Cid, para comandar um destacamento do Exército sediado Em em Goiânia, né? Goiânia. Ele cancelou. Então agora é a mesma coisa. Se o Exército fez alguma coisa que está em desacordo com a opinião do presidente, que é o comandante supremo das Forças Armadas, ele precisa informar o Exército e informar também a sociedade brasileira, para que a sociedade avalie as ações do presidente, assim como está avaliando o comportamento do Exército.